boa tarde a todos, a todas. Este é mais um seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. O Escritório de Evidências tem feito esses seminários desde fevereiro. Eu sou a professora Raquel Teixeira, coordenadora da EFAP, e é a primeira vez que eu participo desse seminário. Eu tenho a honra imensa de ser uma espécie de comentadora, apresentadora, mediadora de uma participação que eu tenho certeza será de uma qualidade incrível. A nossa convidada de hoje é a professora Cláudia Costin, que nem precisa de apresentação, porque todo mundo, quando quer saber informação sobre educação, chama a Cláudia Costin. Fecha escola, as televisões todas chamam a Cláudia Costin. Reabre escola, todo mundo chama a Cláudia Costin, porque ela tem uma história muito bonita no nível municipal, estadual, federal. Ela foi secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, foi secretária estadual de Cultura no estado de São Paulo, foi ministra da Administração no governo Fernando Henrique, foi diretora global de Educação no Banco Mundial, portanto, ela tem também uma esfera de atuação internacional muito alta, muito grande, muito importante. Ela escreve, ela é cronista da Folha de São Paulo, então, se vocês ainda não sabem, toda sexta-feira a melhor coluna da Folha de São Paulo é a coluna da Cláudia Costin. E, seguindo, não é, a forma como os seminários acontecem no Centro de Evidências de São Paulo, eu vou, daqui a pouquinho, né, passar a palavra para a Cláudia. Ela fará uma apresentação de, 40, 45 minutos. Eu tenho certeza que vai ser uma super apresentação. Nesse meio tempo, nós vamos ter um link de interação. Eu vou pedir para a produção para já colocar o link de interação para vocês verem aí. As perguntas serão passadas para mim, eu também farei as minhas próprias perguntas. Anotem, porque esse link não vai aparecer de novo, então é o link de interação para vocês encaminharem as perguntas de vocês. E confiante na mega, super, hiper apresentação da Cláudia. Cláudia, eu tenho um neto que, quando ele quer falar que uma coisa é muito boa, ele fala assim, super, hiper, mega. Então, eu tenho certeza que a gente terá uma super, hiper, mega palestra sua, fala sua, e a palavra está com você, Cláudia. Muitíssimo obrigada por sua participação nesse seminário do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite do Escritório de Evidências da SEDUC de São Paulo. Queria saudar a Raquel Teixeira, grande ex-secretária, ex-senadora, uma mulher que transformou o Brasil. E queria falar um pouquinho de como é que a formação de professores, tanto a formação inicial quanto a formação continuada dos professores, tem se passado no Brasil, e o que a gente deveria pensar melhor a esse respeito. Então, eu vou compartilhar minha tela, vamos ver se funciona bem, acho que sim. O tema que eu trouxe são os desafios na formação docente no Brasil. E quem me conhece sabe que eu sempre começo retomando um compromisso que o Brasil assumiu em 2015, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e mais particularmente um deles que é voltado à educação, em que nós nos comprometemos a assegurar até 2030, observem que já estamos em 2020, uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quem se lembra dos Objetivos do Milênio vai recordar
que naquela ocasião a gente falava simplesmente de garantir acesso à educação primária, que é o nosso Fundamental 1, a todas as crianças do mundo. A essas alturas, isso foi no ano de 2000, e a meta era chegar até 2015 com isso. Bom, nós já tínhamos cumprido com isso em 2000, então não foi um desafio para nós. Mas esse ODS 4 é um mega desafio. Primeiro, porque o que eles chamam de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, quer dizer, em primeiro lugar, não apenas dar acesso à educação, mas completar a educação básica. No nosso caso, concluir o ensino médio, que já é um desafio para nós. É importante lembrar que só 64% dos alunos brasileiros concluem o ensino médio até 19 anos. A segunda coisa é que não basta que todos completem, é fundamental que haja qualidade. E o que se chama nesse ODS, que foi assinado pelo Brasil e mais 193 outros países? Qualidade são resultados de aprendizagem. E aí nós temos um primeiro problema, porque políticos gostam de inaugurar prédio, mas qualidade não vem de prédio. Qualidade, até um pouco de infraestrutura ajuda na qualidade, mas qualidade não é piscina na escola, não é um prédio vistoso, não é sequer algumas condições para aprendizagem. Em si, isso não é qualidade. Qualidade é criança e jovem aprendendo aquilo que é esperado para cada etapa. O difícil, o desafiador para nós é que essa palavra qualidade vem logo em seguida da palavra equidade ou equitativa, ou seja, não é criar escolas que são ilhas de excelência, não é sequer um processo de ensino muito exigente e que garanta qualidade para todos aqueles que já estão motivados. É qualidade para todos, ou seja, envolve o processo de motivar os alunos que não estão motivados. E esse para usar a expressão da Raquel, é mega blaster ultra, porque demanda uma formação para o professor que não é a que ele recebe nem no que nós chamamos de formação inicial, nem na continuada. E, ao mesmo tempo, promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Frente a isso, como é que nós estamos em educação, em termos de aprendizagem, hoje no Brasil? Eu já falei isso em outras ocasiões. Nós temos algo que pode ser descrito como uma crise de aprendizagem. O problema começa cedo. Se a gente pegar os dados da ANA, ANA Avaliação Nacional de Alfabetização, de 2016, a gente constata que os alunos de escolas públicas, no terceiro ano do ensino fundamental, 55% deles saem analfabetos. Então, não é que quando a gente fala dos problemas do ensino médio, que o ensino médio é ruim porque tomou a solene decisão de ser ruim. É que ele resulta no acúmulo de deficiências ou de insuficiências de aprendizagem de etapas anteriores. E só para dialogar com a crise de aprendizagem, para a gente ter uma ideia do buraco que nós estamos, só 9,1% dos jovens do terceiro ano do ensino médio aprenderam o suficiente em matemática. Ou seja, com os esse se refere ao SAEB de 2017. Então, porque nós não temos microdados do SAEB de 2019, só alguns dos dados, mas teremos em breve. Ou seja, o Brasil, mesmo antes da pandemia, já tinha uma insuficiência de aprendizagem que configura uma crise. Quando a gente olha para a nossa comparação com outros países, tem um outro dado que nos chama a atenção. Sim, os nossos resultados não são muito bons,
Mas tem um dado adicional: as desigualdades de aprendizagem são imensas, pré-pandemia. Nós somos a segunda economia entre as 79 que participaram do último PISA em desigualdade educacional. Vocês poderiam dizer, lógico, nós somos um país muito desigual socialmente, isso resulta em desigualdades educacionais. É quase que um círculo vicioso, uma coisa alimenta a outra. A desigualdade social resulta em a desigualdade educacional, que alimenta a desigualdade social. Porém, há países que têm desigualdade social e estão construindo um caminho virtuoso para combater a desigualdade educacional. Isso está expresso no ODS4 nessa receita de equidade combinada com qualidade, ou, para usar uma outra expressão, você combinar excelência com equidade, porque construir excelência não é tão desafiador assim. A gente constrói uma escola ou outra que são ilhas de excelência, rapidamente a classe média captura essas escolas, expulsa os mais pobres e eles acabam indo para escolas em áreas de muito maior vulnerabilidade e perdem a chance. Nós estamos falando de educação de muita qualidade para todos, que é um processo de ensino completamente diferente. Por outro lado, há uma notícia boa. Se a gente olhar para o PISA de 2019, que teve seus resultados recentemente divulgados, nós avançamos. E se a gente olhar bem para os resultados do PISA, nos anos iniciais, desde 2005, a gente vem avançando a cada edição do SAEB e, portanto, do IDEB. Nos anos finais, a gente avançou nas 4 últimas edições. E o ensino médio estava estagnado num patamar muito baixo. Finalmente, o IDEB de ensino médio não só melhorou, como deu um salto. E se a gente olhar para os mais variados estados, em praticamente todos os estados, houve melhoras no IDEB de ensino médio, o que é bastante alvissareiro. No entanto, já que estamos falando, entre aspas, em São Paulo, né, porque a gente fala virtualmente, é interessante notar que alguns estados de nível socioeconômico bem mais baixos que São Paulo têm conseguido resultados ou iguais ou ligeiramente superiores a São Paulo. Então, isso nos desafia a pensar em como é que a gente lida com a questão de vulnerabilidade das crianças de São Paulo ou dos jovens de São Paulo, para falar do ensino médio. Mas vamos para frente. Muito bem. Queria falar um pouquinho de desigualdade e da formação inicial do professor. Sim, melhoramos na pontuação nas 3 áreas no PISA, nesse último PISA, mas pontualmente nós continuamos entre os 20 piores países da amostra. Países de nível socioeconômico piores que o nosso estão mais bem posicionados. A desigualdade educacional grita, mas tem um outro ponto que o PISA descobriu, porque eles fazem uma pesquisa associada à realização da prova. E essa mostrou, mais uma vez, algo que nós no Brasil já sabemos, que a carreira de professor é pouquíssimo atrativa. Perguntados que carreira eles gostariam de ter quando queriam ter como carreira dos seus sonhos, só 2,7% dos alunos brasileiros que prestaram o PISA disseram que pretendem ser professor. Por que que isso acontece? Isso acontece, sim, por conta dos salários. Às vezes as pessoas minimizam essa questão do salário, ela não é uma questão secundária. Ela seria se, digamos, nós ganhássemos como professor, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica.
Se fosse 20% abaixo de carreiras de igual escolaridade, como é, por exemplo, na Finlândia, tá, por conta de vocação e do prazer que é ser professor e transformar a vida de crianças e jovens, muita gente ia querer ser professor. Mas se é tão mais baixa, menos da metade de outras carreiras de igual escolaridade, evidentemente que ela é pouco atrativa. Tem um outro elemento que se soma a esse, que é o baixo reconhecimento profissional da carreira. Queria me deter um minuto nisso para dizer o seguinte, que a percepção do público sobre a carreira de professor é ruim. Não se iludam, o público fala com carinho da profissão de professores, mas é um carinho misturado com piedade. A imprensa, ao falar de professor, por exemplo, exalta muito as condições desafiadoras de trabalho, mas não fala de boas práticas que os professores têm. Quando eles falam de médicos da saúde pública, por exemplo, a ênfase está sempre nas boas práticas, e em professor, não. E isso acaba desenvolvendo em alguns profissionais da educação uma visão de autopiedade, digamos assim. É como se nós, professores, fôssemos vítimas da sociedade e não indivíduos que, ao pensar numa profissão, fomos lá escolhendo, bem informados sobre as condições, e fomos e escolhemos essa profissão. E, a despeito das condições ruins, queremos ter o direito de ter boas práticas e, ao mesmo tempo, de poder brigar por condições melhores de trabalho. É um olhar mais profissional. Então, isso, de alguma maneira, acaba contaminando a representação social, a visão social que as pessoas têm da carreira de professor. Ser professor é ter uma das profissões mais complexas. A gente merece respeito profissional da sociedade e não piedade. Isso é um ponto que eu queria que vocês gravassem, porque parece a mesma coisa, mas não é. Para complicar mais ainda, e agora vamos falar da formação inicial do professor, a formação que o professor recebe na universidade, nas faculdades, ela é excessivamente teórica e excessivamente divorciada da preparação para uma profissão. Quem aqui cursou magistério, e tenho certeza que vários de vocês cursaram, sabem do que eu estou falando. O magistério de nível médio tinha uma conexão muito melhor com a preparação para a profissão de professor. Quando nós tomamos a decisão correta de passar a formação de professores para a universidade, o Darcy Ribeiro falava nos corredores da Constituinte, para quem queria ouvir, que se a gente simplesmente passasse para o ensino superior a formação de professores, a universidade faria o que ela está acostumada a fazer, que é formar pesquisadores em educação, mas pesquisadores desvinculados dessa que é a profissão mais complexa, como eu disse agora há pouco. Então, que ele achava que devia se criar o Instituto Superior de Educação, alguma coisa que tivesse um caráter mais profissionalizante. Mas é curioso, porque a formação de medicina também acontece na universidade e ela é altamente profissionalizante, né? Aliás, como é altamente profissionalizante a formação de professores na Finlândia, para a gente pegar um outro parâmetro de comparação. Na Finlândia é chamado, os professores se formam no mestrado profissional, porque eles querem que a formação seja muito profissionalizante. E é bom lembrar que há 40 anos, quando a Finlândia fez essa transformação na sua educação, foi em guerra com a universidade, que queria dar uma formação essencialmente teórica. Só para me deter mais um ponto nisso, eu li recentemente um livro que se chama A Grande Gripe, falando da gripe espanhola de 1918, e o autor
discute a formação de médico no século XIX nos Estados Unidos e mostra que, até o final do século XIX, a formação de médico era essencialmente teórica nos Estados Unidos. Mesmo em Harvard, era feito por um conjunto, a partir de um conjunto de palestras sobre história da medicina, sociologia da medicina e coisas assim, porque ser médico era muito desprestigiado nos Estados Unidos, não se exigia um conhecimento de biologia ou de química para entrar, não havia hospital universitário associado, o diálogo necessário entre teoria e prática não acontecia. E foi quando a Johns Hopkins se instalou nos Estados Unidos com um modelo de hospital universitário, com um modelo de laboratórios para ver experimentação, que começou a mudança nas faculdades de medicina. Eles viram que, a Johns Hopkins viu que na Alemanha se começava a fazer um curso de medicina com um diálogo melhor entre teoria e prática. Eles trouxeram esse modelo para os Estados Unidos e assim que a profissão de médico não só ganhou um preparo muito melhor, mas também um prestígio maior. Outro país que começou a trazer isso para a educação, para além da Finlândia, foi o Chile, que não por acaso tem uma educação muito melhor que a nossa, ou um desempenho em avaliações internacionais bem melhores que a nossa. Hoje, no Chile, você tem que ter uma nota mínima no equivalente do Enem deles para ter acesso à formação de professores, e a formação de professores, desde o primeiro ano de faculdade, você está no chão de uma escola, de preferência uma escola pública, vivenciando inicialmente só observando aulas e depois passando a assumir trechos de aula sob supervisão do professor regente. Então, não é só como nós temos, especialmente nas licenciaturas para a formação de professores especialistas, não é só um estágio obrigatório, ao longo de todo o processo. Bom, tendo falado da formação inicial, eu queria falar de algumas coisas que nós já fizemos a respeito da formação de professores e de melhorar a atratividade da carreira. Nós fizemos pouco, ainda temos muito o que fazer, mas a lei do piso, com certeza, foi um avanço importante, tentando corrigir os salários progressivamente, e é importante que ela continue existindo. Também foi importante estabelecer 1/3 do tempo do professor para atividades extra-classe. Agora, eu faço um comentário a esse respeito, que muitos no Brasil não estão seguindo a lei do piso. E a ideia do 1/3 para atividades extra-classe, eu lembro bem das discussões que aconteceram, está relacionado ao fato de que hoje a profissão de professor não é como ser um profissional liberal, ela é cada vez mais uma profissão de uma equipe, é um trabalho de equipe em cada escola, é um trabalho colaborativo. Então, esse 1/3 não deveria nem ser pago como um salário adicional, como acontece em alguns municípios, se paga 1/3 a mais, não é isso que a gente precisa. É 1/3 para que o professor possa colaborar com seus colegas no planejamento das aulas, possa ter um tempo para corrigir trabalhos, possa ter um tempo para estudar colaborativamente, porque a gente aprende colaborativamente. A formação continuada em serviço, em muitas redes que têm bom desempenho, ela é feita seja assistindo aula de colega e aprendendo com um colega mais experiente, seja estudando colaborativamente, que é uma competência importante para o século XXI. Uma outra coisa que foi feita e que é muito importante, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, estabeleceu novas diretrizes da formação docente, com uma base nacional docente que dialoga com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular. Colocando, só para a gente ter uma ideia, em tempos de aprendizagem em casa,
colocando, por exemplo, que as universidades ou as faculdades na formação inicial têm que trabalhar competências digitais dos professores, tem que haver muito mais diálogo entre teoria e prática, uma série de coisas que avançam na direção correta. O que me preocupa, até que isso se transforme em currículos dentro das faculdades, levaremos muito tempo e muita discussão. Outro ponto importante relacionado às decisões do CNE são as novas diretrizes de formação continuada do docente, que também vai numa direção parecida com o que países que têm bons sistemas educacionais fazem, em termos de relacionar a formação continuada com aquilo, com o fazer do professor. Para resgatar uma ideia do Paulo Freire, o Paulo Freire falava muito da relação entre teoria e praxis e de conectar o fazer do professor com aquilo que ele aprende, inclusive com a sua formação continuada em serviço. Outro ponto interessante que foi feito em alguns lugares do Brasil foi colocar prova didática nos concursos públicos. Esses países que têm bons sistemas não fazem uma prova escrita de múltipla escolha na sua seleção de professores. Muitos deles trabalham com portfólios em que você filma aulas suas para poder mostrar que você é um professor preparado. Alguns professores escrevem textos muito bons ou têm um conhecimento profundo da LDB e das várias teorias de educação, e quando a gente vai olhar na prática, não necessariamente são os melhores professores. Então, a ideia de se ter prova didática, que foi uma ideia que começou em Curitiba, o primeiro concurso público com prova didática, depois o Rio de Janeiro copiou vários outros municípios, acho que hoje em dia é mais município que colocou, dada a dificuldade operacional mesmo de fazer, também é uma ideia interessante. Também a criação da BNCC foi algo interessante. Hoje há comunidades virtuais de professores trocando planos de aula sobre tópicos contemplados na Base Nacional Comum Curricular. Aliás, uma como eu disse até há pouco, uma das formas mais interessantes de formação continuada em serviço, segundo Thomas Kane, da Universidade de Harvard, é justamente professores aprendendo uns com os outros. Uma professora incrível na Universidade de Michigan, que é uma professora de matemática, que ela dá aula também na rede pública americana, lá no estado de Michigan, e ela fala como que hoje os professores aprendem uns com os outros, e para isso é importante que esse 1/3 do tempo extra classe não aconteça só fora da escola. E, aliás, aproveito para dizer que uma das coisas que a gente precisa aprender com o próprio Brasil e não com outros países é a ideia de parar de ter contratos de 16 horas, de 20 horas, e o professor percorrendo várias escolas, para ele ter dedicação exclusiva numa única escola e ter tempo de aprender junto com seus colegas. E é isso que é o que a Deborah Ball descreve nos seus trabalhos. A formação continuada em serviço, um ponto que eu destaco como já tendo começado a acontecer no Brasil, com tutoria, com um professor mais experiente, apoiando, por exemplo, professores que estão no seu estágio probatório. No Brasil, a gente usa muito estágio probatório para decidir se esse professor continua na rede ou não continua na rede. Mas é um momento por excelência de aprendizagem. Esse professor que já teve uma formação na universidade muito desvinculada da prática, ele entra na rede e jogam. Às vezes um professor muito jovem, numa sala de aula, sem ele nunca
nunca ter vivenciado isso. É muito interessante essa ideia que existe, aí eu vou pegar um outro exemplo internacional, que é o exemplo de Xangai. Todos os melhor sistema educacional do mundo, todo professor que começa a sua carreira profissional, ele tem um professor mestre, que é designado para ajudá-lo e dar feedbacks para eles, observar as aulas que ele está dando, sugerir estratégias melhores, não para avaliá-lo, mas para apoiá-lo. Algumas redes começam a fazer isso. É uma ideia muito interessante para a gente implementar no resto do Brasil. Tem um estudo que o Banco Mundial fez junto com a cidade do Rio e junto com o Ceará, que é a observação do uso de tempo em sala de aula. O Ceará foi mais longe com isso, eles próprios passaram a aprender a observar o uso do tempo para ver coisas do tipo: quanto tempo de instrução efetiva acontece dentro da sala de aula, quanto tempo o professor gasta pedindo disciplina, quanto tempo o professor. E, infelizmente, a gente não se sai muito bem na fita nessa questão. O Ceará foi aperfeiçoando o seu processo de ensino a partir do trabalho da Barbara Bruns, que observou muitas, treinou, inclusive, a Secretaria de Educação em ajudar a dar feedback para os professores em torno disso. Uma última coisa que é importante, e São Paulo tem uma escola de formação de professores, é fortalecer as escolas de formação de professores da própria rede, mas com um olhar forte em gestão de sala de aula. É curioso, porque a mesma desconsideração com a praxis do professor, que o Paulo Freire às vezes fala que a gente tem, que é como se pedagogia não fosse importante. O professor tem que ser um especialista no tema. Não. O professor tem que, sim, entender do tema que ele ensina, mas ele é um especialista em como criança e adolescente aprende. É isso que traz a complexidade da formação do professor. E as escolas de formação de professores, muitas vezes, não dão a devida atenção para essa dimensão da atuação do professor. Seria como se a gente formasse médicos falando só de fisiologia humana, né? E não em como que eu trato de doenças, como que eu me relaciono com o meu paciente tanto em termos de prevenção quanto de tratamento. Mas elas estão se tornando mais fortes nisso. Aí eu olhei para os resultados do PISA não, desculpe, do IDEB, e olhei para as redes que mais avançaram, tanto estaduais quanto municipais, e cheguei à seguinte conclusão, né? Entrevistei vários secretários para saber o que eles fizeram, os que melhoraram. Quem melhorou, quem desenvolveu uma melhoria contínua em aprendizagem ao longo dos anos? Aqueles que estabeleceram resultados claros a serem alcançados, não os resultados que o próprio IDEB, o MEC, estabelece para eles. Aqueles que olharam para os resultados de cada escola, do município e falaram: nós queremos chegar nesse ponto. E que conseguiram, nos termos da ODS 4, estabelecer em todas as escolas altas expectativas de aprendizagem para todos os alunos. Então, colocaram no centro da agenda diminuir as desigualdades educacionais, as desigualdades de aprendizagem dentro de cada escola. Aqueles municípios e estados que conseguiram ter um currículo claro. Nós temos uma tentação que nos vem da academia de escrever um currículo pensando em que os colegas vão criticar se a gente for muito claro. Se você olha para os currículos de outros países,
é muito claro, e muitos deles têm exemplos do que é boa prática dentro de cada competência. Então, ter um currículo claro ajudou muito quem fez um bom trabalho em termos de IDEB. E outro ponto é atuar em rede. Nós não somos, cada uma das redes, um conjunto de feudos, né? Se eu olhar para o município do Rio, onde eu sei de cor quantas escolas são, eu sempre dizia que não há 1.085 políticas educacionais, 1.085 currículos, 1.085 práticas. Nós somos uma rede. E se olhar como uma rede, tem uma vantagem. Uma escola que tem uma mesma clientela, no nosso caso, só para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, uma escola que está dentro de uma comunidade, uma favela, e que tem a mesma clientela de outra escola numa favela, elas podem fazer uma parceria e construir. Isso nos aconteceu, por exemplo, em Antares, em que uma escola tinha um desempenho muito bom e uma outra escola tinha um desempenho mais desafiador. Uma apadrinhou a outra, a diretora de uma escola e o corpo de professores de uma trabalharam junto com essa outra que tinha maiores desafios e com isso criaram um processo de aperfeiçoamento da aprendizagem. Na próxima série de avaliação, essa segunda, que era que estava com desempenho fraco, deu um salto extremamente importante. Essa é uma das vantagens em tempos de sociedade em rede que a gente tem de ter redes de escolas públicas. A outra coisa que esses estados e municípios que mais avançaram no IDEB de 2019 tiveram é uma formação continuada de professores muito conectada com o currículo e com os resultados das suas próprias avaliações. Então, o professor aprende a atuar baseado em dados concretos de aprendizagem das suas escolas e dos seus alunos. Para isso que é tão importante ter também avaliações formativas unificadas, tipo provas a cada trimestre, que não servem que servem para tirar o pulso da rede e também ter dados de aprendizagem em que eu, que estou no quarto ano A, consigo enxergar o que o meu colega da sala ao lado fez que eu não estou fazendo e que colocou numa posição melhor numa avaliação em rede, numa avaliação formativa. Monitorar continuamente a aprendizagem. Tem uma história em educação que se fala, mas a gente não pode reduzir a educação a números. Lógico que não, nem a saúde a números. Mas os epidemiologistas medem tudo que fazem para ter uma visão da média, de como estamos, por que o bairro tal, a incidência de uma determinada doença é maior do que no bairro vizinho, o que será que tem? E tem hipóteses para a investigação. O professor é sim um pesquisador. Vocês vão ver, eu pus até um slide que fala disso. Mas ele é um pesquisador a partir da sua praxis, e não um pesquisador etéreo. Ele é de coisas muito concretas. Então, monitorar continuamente a aprendizagem em rede é extremamente importante, assim como dar devolutivas, e aí a equipe de gestores educacionais, para todos na rede. Criar um sistema de recuperação de aprendizagem. Então, os municípios e estados que tiveram isso foram municípios e estados que tiveram um bom sistema de recuperação de aprendizagem. Por exemplo, com uma atenção especial aos mais velhos, que já daqui a pouco vão abandonar a escola porque eles estão com grande defasagem de idade série, olhar para aqueles que não se alfabetizaram e chegaram ao Fundamental 2 para evitar que essa insuficiência continue ao longo da escolaridade, não necessariamente para reprová-lo, mas para recuperar a aprendizagem desse menino que não se alfabetizou. Construir ações afirmativas. Então, municípios e estados que tiveram melhor desempenho, isso vai ao encontro de melhores redes no mundo, passaram a dar
os melhores professores para as escolas mais desafiadoras, pagando mais, inclusive, para os professores que vão para essas escolas, mais recursos, como recurso de informática, laboratório de ciências, exatamente para as escolas em áreas de vulnerabilidade. E, resumindo isso tudo, quem conseguiu constituir uma melhoria contínua em aprendizagem no Brasil foram aqueles que conseguiram desenvolver um trabalho colaborativo dentro de cada escola e entre escolas. Eu já aproveito para citar o Michael Fullan, que é um grande especialista canadense em transformações educacionais, que ele diz que o papel principal de um gestor escolar, de um diretor ou de uma diretora de escolas, é criar uma cultura de colaboração profissional dentro de cada escola. Muito bem, eu já falei em outros contextos, mas eu queria retomar a questão da Revolução 4.0, porque, sim, nós temos alguns desafios de aprendizagem que demandam uma melhor formação do professor, mas esse desafio é maior ainda, que é a questão de que a inteligência artificial, a automação e a robotização vem substituindo o trabalho humano, inclusive trabalho humano que demanda competências demanda competências intelectuais numa velocidade sem precedentes na história. Eu integrei a Comissão Global sobre o Futuro do Trabalho da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e eu fui a única pessoa de educação. E o que a gente discutiu muito na comissão foi como é que a gente prepara a nova geração para essa situação em que não haverá trabalho com as competências, demandando só competências básicas. E uma conclusão que a gente chega é que o mundo do trabalho vai demandar competências de um nível muito mais sofisticado do que as redes de escolas no mundo têm oferecido hoje. E o que são essas competências mais sofisticadas? São pensamento sistêmico, pensamento crítico, análises mais aprofundadas. Se eu tivesse mais tempo, eu falaria de cada profissão, como que, eu vou dar só um exemplo, não é que vai desaparecer a profissão de advogado, por exemplo, mas toda jurisprudência, toda legislação está digitalizada, basta acoplar um sistema de inteligência artificial, um algoritmo a essa base, e decisões mais simples já estarão preparadas. O que quer dizer? Que advogados que têm um nível um pouco que são mais incipientes, iniciantes, não há mais papel para eles. Isso a tecnologia já faz por eles. Mas quem tem capacidade de análises mais aprofundadas, quem tem capacidade de colaborar com criatividade, tem espaço para eles. E a gente só resolve isso se, em vez de começar na faculdade a trabalhar com isso, a gente começa a trabalhar na educação básica. Um outro desafio que vem com essa Revolução 4.0 é que, em consequência disso, desses postos de trabalho que serão extintos, o Osborne e o Frey da Universidade de Oxford falam de 2 bilhões de postos de trabalho que estarão extintos até 2030, o Yuval Harari também fala muito disso, vai haver um brutal crescimento da desigualdade social no mundo. E o Brasil já é um dos países mais desiguais do mundo. Ora, nós sabemos que desigualdade social traz 2 consequências gravíssimas. Uma delas é aumento da violência e a outra é a emergência de populismos. E populismo, tanto faz se é de direita ou de esquerda, é sempre aquela visão de que o que conta é uma solução mágica, uma bala de prata que resolve tudo, e isso enfraquece a cidadania, enfraquece a democracia. Vamos para frente. Frente a essas situações, há algumas tendências em educação que precisam ser exploradas, especialmente porque elas vão ter que trazer uma nova forma de
uma nova maneira de formação continuada de professores no Brasil. O que os países que têm bons sistemas educacionais estão fazendo frente aos desafios da Revolução 4.0? Focar o processo de ensino em resolução colaborativa de problemas com criatividade, o que quer dizer colocar as disciplinas em diálogo mediante aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, e trabalhar, de alguma maneira, religando saberes, para usar uma expressão do Edgar Morin. A personalização do processo de ensino, se aproveitando da tecnologia, inclusive com o uso de plataformas adaptativas, e colocar currículos que trabalhem, sim, por competências, por habilidades, mas também tendo consciência de que conhecimento e repertório cultural conta muito. Promovendo cultura digital, que não quer dizer só saber usar o computador, mas usar o computador e as mídias para fins de aprendizagem, e isso se complementa e há uma decorrência disso para a situação brasileira, que é para a situação de ensino híbrido, que é você trabalhar metodologias ativas e formar o professor para o uso de metodologias ativas. Uma das consequências da Barbara Bruns, que estudou o uso de tempo nas nossas salas de aula no Ceará e no Rio de Janeiro, foi que o professor passa boa parte do seu tempo de costas para os alunos, escrevendo no quadro e dando uma aula expositiva. Nós vamos ter que trabalhar muito mais com metodologias ativas. Hoje em dia, com o ensino híbrido, boa parte da aula pode ser, inclusive, com o uso de tecnologia, enviada para casa para assistir um vídeo. E o professor ser usado no melhor do seu talento, que é assegurar aprendizagens. As competências para o século XXI, especialmente as competências socioemocionais, né? E aqui eu destaquei adaptabilidade, empatia, abertura ao novo, que são algumas competências fundamentais para os tempos que a gente vive, e protagonismo do aluno. Lembrando aquela ideia que já vem desde Maria Montessori, do Dewey e do nosso Paulo Freire, de que a autonomia é central para trabalhar em times, porque só alguém inteiro consegue contribuir com um grupo e formar para a cidadania global. Nesse sentido, eu já estou caminhando para o final, eu queria discutir o que é ser professor nesses tempos de mudança. Uma primeira questão, eu acho que eu já falei de outras maneiras, é o professor deixar de ser um mero fornecedor de aulas para ser um assegurador de aprendizagem. O professor não vai mais ter sentido eu falar, bom, eu dou a aula, aprendeu, aprendeu, não aprendeu, eu reprovo. Isso não tem mais sentido dentro da lógica do ODS 4, dentro desses novos tempos que a gente vive, se é que teve sentido no passado. O professor usar o melhor do seu talento, que é assegurar a aprendizagem para todos. A aula expositiva, a gente pode ter um youtuber dando, ou o próprio professor gravando um vídeo e mandando num conceito de sala de aula invertida para as casas. Mas ele também tem que ser um pesquisador, mas não um pesquisador dissociado da sua prática. Ele pesquisa a partir do seu próprio trabalho com os alunos. Por que o João não aprende? Por que o Lucas está se destacando? O que tem no meu processo de ensino e nas características de diferentes indivíduos que uns aprendem e outros não? Nós vamos ter que enfrentar essa questão da baixa atratividade da carreira. O Brasil, e isso é política pública, isso não depende da atitude do professor. O que o professor pode fazer, evidentemente, é não entrar nessa arapuca, nessa armadilha da vitimização e ser alguém que demanda profissionalização da carreira e que exige ser visto como um profissional. Nós vamos ter como professores que
lidar com essa pouca ênfase em trabalho colaborativo entre professores na formação continuada em serviço. Esse 1/3 deveria ser muito melhor utilizado. As competências socioemocionais vão ganhar importância, mas é muito importante saber que não adianta dar aula teórica sobre competência socioemocional. Não adianta falar em persistência se eu desisto do meu aluno. Não adianta falar de resiliência quando um aluno que erra é estigmatizado e não se transforma. E nós vamos ter que ensinar os nossos alunos a aprender. Por quê? Porque se os postos de trabalho vão ser extintos em ondas sucessivas com a Revolução 4.0, eles vão ter que se reinventar, nossos alunos, múltiplas vezes. Então, eles vão ter que ser aprendizes autônomos. Como é que a gente prepara os professores para esse novo processo de ensino? Bom, a presente coorte de professores vai ter que ser formada em serviço. Então, nós vamos ter que, de alguma maneira, pular etapas. Por quê? Porque nós não estamos assegurando ainda o básico. Quando eu falo nós, não é só nós, professores. Os sistemas de ensino não estão assegurando o básico. Tem uma expressão em inglês que quer dizer, que é leapfrog, que tem a ideia de que nós temos que saltar etapas, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos ter que acabar de construir a escola do século XX junto com a construção da escola do século XXI. E, com certeza, um bom uso da tecnologia pode ser um facilitador, não um substituidor do professor, ao contrário, um instrumento na mão de um bom professor. O uso de plataformas adaptativas provavelmente vai ajudar a ensinar os professores a trabalhar com dados de aprendizagem. Hoje, ainda, nós, em tempos de negacionismo de ciências, ainda há pouco uso de dados sobre a aprendizagem dos alunos nas redes de ensino. Nós vamos ter que usar as plataformas para olhar como é que a gente lida com a insuficiência de aprendizagem de um aluno ou de um grupo de alunos. A criação de comunidades de professores com a tecnologia, ela pode virar uma comunidade virtual. Eu, essa semana, fiz uma palestra para um grupo de professores de várias partes do Brasil, que se chama Conectando os Saberes. Esse grupo de professores é uma comunidade virtual de professores. Em vários países, há comunidades virtuais trocando planos de aula entre eles, discutindo temas. Isso também é uma forma de aprender. E sim, roteirizar um pouco o processo de ensino pode ajudar. De fato, no Centro de Mídias do Amazonas, em que professores da rede, a partir de Manaus, dão aulas para as populações ribeirinhas, porque ir de barco levaria 3 dias para um professor de física e depois 3 dias para voltar, então seria extremamente desafiador. Eles roteirizaram o processo de ensino, mas são professores da própria rede que dão as aulas e o aluno, na ponta, é agrupado com um professor generalista polivalente que organiza o ambiente de aprendizagem. Mas vai ser importante também trabalhar o repertório de ensino, já estou terminando, estou olhando que eu já cheguei no meu limite, o repertório cultural para um processo de ensino, aprendizagem mais aprofundado vai ser muito importante. Eu vou pular etapa só para chegar num slide que eu queria compartilhar com vocês sobre a escola do futuro. Porque a escola do futuro é muito importante a gente ter noção das nossas utopias, no melhor sentido do termo utopia, aquilo que ainda não teve lugar, para construir uma escola significativa para todos. E eu vou falar qual é a minha utopia. A minha utopia é uma escola onde todos aprendam, onde se possa, de fato, combinar excelência com equidade. Uma escola em que tanto os alunos como os professores trabalhem colaborativamente. Uma escola em que o aluno aprenda a se reinventar para lidar com essa nova realidade
da Revolução 4.0 e para lidar com a vida, porque eles estão vivendo tempos muito incertos. Uma escola, e aqui é a utopia que eu roubei do Edgar Morin, que diz que os saberes do ensino médio francês estão muito fragmentados, ele escreveu um livro chamado Religação dos Saberes, em que os saberes não estejam fragmentados. Uma escola que ensine a pensar. A escola do século XXI é uma escola que ensina a pensar, que ensina pensamento crítico, abstrato, sistêmico, e que ensine também a aprender. E uma escola que reserve tempo e espaço para formar para a autonomia. Muito obrigada. Agora estou te ouvindo. Como eu disse, foi super, hiper, mega uma aula. Eu acho que a gente, inclusive, vai ter tempo para você, se quiser voltar em alguns aspectos que você passou meio rapidamente, mas eu achei fantástico esse caminhar que você fez, não é? Desde a ODS, os nossos compromissos como país, as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, para chegar na escola de utopia, de sonho de todo mundo, que a minha é muito parecida com a sua. Acho que a pandemia, Cláudia, não sei se você concorda, nos ajudou a acelerar muitas dessas mudanças, porque, na verdade, quando você fala na BNCC, quando você fala nas competências socioemocionais, quando você fala na tecnologia, nos documentos do Conselho Nacional de Educação sobre formação inicial e formação continuada, na verdade, a sementinha de tudo isso já estava lá há muito tempo. A gente vinha falando na BNCC, vinha falando na necessidade de um currículo que garantisse a todos, né, o direito de conhecimentos básicos, a importância desse repertório intelectual e cultural, mas que precisa ser trabalhado de forma integrada, de forma religada, e aí o Morin, Edgar Morin, foi muito feliz, porque o século XX foi marcado pela verticalização, pelo aprofundamento, pela departamentalização, pela especialização, de tal forma que você hoje tem um médico ortopedista especialista em dedo do pé, por exemplo. E o desafio do século XXI vai ser aproveitar todos esses conhecimentos do século XX e religá-los de forma integrada na ideia da educação integral, do ser humano integral em todos os seus aspectos, intelectual, social, cultural, psicológico, espiritual, emocional. E esse, de fato, é o grande desafio. Tem grandes exemplos no Brasil, eu vou falar daqui a pouco, mas você mencionou algumas experiências lá fora, né? No Chile, na Finlândia. Eu estive no Chile há pouco tempo, trabalhando essa ideia de formação de professores, lá com a nossa Paula Lozano, uma brasileira que muito nos honra como diretora lá da Escola de Educação da Universidade Diego Portales. E no Chile, hoje, você estava falando de 2,7% dos brasileiros que desejam ser professores. No Chile, a docência é a quarta profissão mais desejada, demandada e prestigiada, atrás apenas de engenharia, medicina e direito, à frente de arquitetura, odontologia, uma série de profissões que no Brasil são mais valorizadas do que o magistério. E lá foi exatamente esse trabalho que você falou, de corte de exigência de entrada dos futuros profissionais, um trabalho muito integrado da universidade com a rede, com as escolas. E, nesse sentido, eu queria até dar a você uma notícia e dar às pessoas, os professores, professoras da rede que nos acompanham. Eu comecei como coordenadora aí da EFAP, apresentei ontem a programação toda para o secretário Rosselli,
nós, depois de várias conversas com USP, Unicamp, Univesp, Unesp, um trabalho em que nós vamos começar desenvolvimento profissional desde o estágio supervisionado obrigatório que os alunos têm que fazer na universidade. Para surpresa minha, porque em Goiás não era bem esse o quadro, eu descobri que em São Paulo, o aluno que está terminando a universidade, para conseguir um estágio supervisionado, que é obrigado para ele tem que procurar uma unidade escolar que o aceita para fazer estágio. Muitas escolas rejeitam pedidos, eu vi várias reclamações. Há um desconhecimento nas universidades do que seja a rede pública, um desconhecimento nas próprias escolas do que seja, né, o potencial de ter um futuro professor na sua escola em termos de integração. E o Estado é o grande empregador de professores em São Paulo. 80% de quem está fazendo universidade, faculdade, hoje vai acabar sendo professor da rede. Então, nós já vamos começar desde o estágio, continuando no estágio probatório, que você também mencionou, esse apoio ao professor em início de carreira para garantir o pertencimento dele, o sentimento de pertencimento à escola, de orgulho da profissão, porque eu concordo completamente com você dessa coisa da vitimização. Olha, desde sempre, nunca gostei do programa de Chico Anísio, que ele fala o salário do professor desse tamaninho e que todo mundo morre de rir. Aquela coisa vai se perpetuando, aquela desvalorização, aquela gozação, aquela ironia, aquela vitimização misturada com um sentimento pejorativo que nós não podemos aceitar. Eu tenho muito orgulho, eu fui professora de educação infantil, de ensino médio, de universidade, e a coisa que eu mais tenho orgulho na vida é ser professora, faria as mesmas escolhas novamente, embora quase que eu fui médica. No terceiro ano, eu fiz o cursinho para medicina. Meu pai era médico, todo mundo achava que eu ia ser médica, eu sempre fui boa aluna. Na hora H, eu resolvi fazer um vestibular para letras, e nem era na docência que eu pensava. Na época, eu era muito apaixonada pela linguística, pela curiosidade de entender a parte cognitiva da linguagem, o que é que acontece no meu cérebro quando eu junto sons e formo imagens, sensações, emoções. Então, eu acabei indo, né, fazer letras, trabalhei na universidade, mas o que mais me honra, o que mais me enche de orgulho é ser professora. Então, eu acho que nessa saída da pandemia também, talvez a gente tenha um bom momento dessa profissionalização que você mencionou. Em primeiro lugar, a tecnologia veio para ficar e o professor perdeu o medo da tecnologia. Em segundo lugar, as famílias ficaram desesperadas com crianças dentro de casa sem saber o que fazer. Acho que temos que usar essas duas circunstâncias de que o professor vê hoje a tecnologia como um aliado do produto, da qualidade do produto que ele entrega. Acho que as escolas, as famílias estão tendendo a valorizar. Nós temos que aproveitar esse momento para essa profissionalização, que não é só financeira, é a forma como você é visto pela sociedade, não só o reconhecimento social do papel do professor, mas o reconhecimento intelectual, mental, tudo aquilo que significa a atuação do professor na sociedade, na transformação das pessoas. Agora, depois de feito esses comentários gerais sobre, né, tudo que você falou, e concordando com você que a medicina, a prática médica é uma prática interessante da gente olhar para comparar com a prática docente, tanto que a gente hoje usa, né, educação baseada em evidências, que veio da mesma
correspondente ao que a gente fala medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidência colocou o paciente como centro do processo e tentou entender as reações do paciente, que é o que a gente tem que fazer na educação, colocar o aluno como centro do processo e tentar entender como o aluno aprende. E aí é que engrandece o papel do professor como pesquisador, pesquisador da sua prática de sala de aula. Quando o professor fala Joãozinho tem 20 palitinhos, Maria tem 12. Quantos palitinhos Joãozinho tem a mais do que Maria? E a criança faz uma conta de adição, de somar. O professor tem que saber entender o que está passando naquela cabecinha. Ele não sabe ler direito, interpretou errado mais, ou a palavra mais levou o raciocínio para a adição. Parecem coisas simples e óbvias, mas são essas coisas simples e óbvias que o professor pesquisador tem que explicitar para engrandecer a sua prática de sala de aula. E eu queria, então, dentro desse contexto todo, que você falasse mais um pouquinho sobre esse professor pesquisador, essa escola colaborativa e como que nós, na EFAP, por exemplo, que é uma escola de formação de professores, como que nós podemos contribuir para ajudar o professor a ser pesquisador, a entender o seu cotidiano de sala de aula, como é que se observa dados, como é que se analisam dados, como é que se chegam a conclusões, como que a ciência pode ajudar a educação na prática do professor. Cláudia. Bom, então vamos lá. Foi também muitos comentários interessantes. Essa noção do professor como pesquisador foi uma coisa que eu entendi visitando uma escola em Xangai, né? Como você disse, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, visitei escolas nos lugares mais variados, visitei em vários países africanos, visitei em bons sistemas educacionais, e foi uma grande surpresa quando eu fui para a China, porque eu imaginava algumas coisas e apareceram algumas estavam corretas e outras foram a mais, porque eu vi que lá em Xangai eles tinham uma conexão muito forte com a universidade. E eu queria entender a dinâmica e perguntei, olha, mas dá exemplos de pesquisas que vocês fazem junto com a universidade, porque ela falou, nosso professor é um pesquisador. Foi lá que eu tive essa sacada. Mas me dá um exemplo de pesquisa que vocês fazem junto com a universidade. Eu vou dar uns exemplos. Uma delas, o nosso 8º ano, os meninos, aí é uma questão de gênero mesmo, os meninos são muito pouco criativos. A gente chegou à conclusão que nós nunca tivemos um grupo de meninos tão pouco criativos. E a gente não sabia como que a gente vai lidar com a criatividade dos meninos, porque está no nosso currículo, criatividade, etc. E aí nós chamamos o professor, porque há um grupo de professores das universidades, mas não é que o professor da universidade está tratando do mestrado, doutorado deles lá, os projetos de tese dos alunos da universidade, eles usam só aquela escola para aplicar. Não, quem encomenda a pesquisa é a escola. E a escola encomendou essa pesquisa de como fazer para que os meninos possam ser mais criativos. Outro exemplo era os alunos que não estavam se alfabetizando. O processo de alfabetização na China é muito mais complexo que o nosso, dado os ideogramas e também por que alguns alunos não conseguiam se alfabetizar. Então, a universidade ajudou a entender, com base em dados, o porquê que aqueles alunos, exatamente onde que estava pegando. E os professores têm um baita orgulho do trabalho deles. Nós, no Brasil, muitas vezes se olha para pesquisas educacionais, se não tiver uma questão, uma abordagem assim, conectando com
coisas muito complexas de fora da escola, aquilo não é pesquisa. Não, a pesquisa tem que ser com base em dados reais da aprendizagem dos meninos reais, porque o nosso fazer como professores é extremamente importante. Até nisso há uma desqualificação ou uma percepção limitada do papel do professor. Quando você estava falando que os familiares estão dentro das casas e finalmente perdidos, eles finalmente valorizam o fazer do professor. O que não pode é o próprio professor desvalorizar o seu fazer. Ele tem que trabalhar com dados da aprendizagem dos seus alunos, ele vai ter pistas interessantíssimas. Por que um aluno se alfabetiza de uma maneira e outro de outra? Por que esse aluno conseguiu finalmente se motivar? Porque às vezes acontece até surpresas boas. Um aluno que não se motivava, se motivou. Se eu não souber por que ele se motivou, eu não vou conseguir reproduzir essa situação com outros alunos. O Rati, que é um grande pesquisador em educação, ele fala que nós temos que tornar o processo de ensino visível. Tanto visível no sentido de contar para os alunos por que eu estou ensinando isso primeiro, antes de outra coisa, quanto visível para o professor de como é que cada aluno dele aprende. E com relação à EFAP, deixa eu só falar uma coisa muito rapidamente. Primeiro, eu estou com 3 perguntas aqui para fazer para você. Rapidinho com a EFAP. 2 coisas para a gente falar. Uma sim, a EFAP deveria, a cada avaliação feita, seja formativa, seja somativa, ajudar a organizar as devolutivas para diretores de escola e professores, inclusive formar os diretores para dar as devolutivas para os seus professores. Por que devolutiva é tão importante? Porque não é que o professor está sendo julgado, ele pode ter dados sobre a aprendizagem dos seus alunos que ele não tem. Por exemplo, se o teu aluno teve um 5º ano muito ruim, é provável que ele terá desafios no 6º. Então, não é você que está sendo julgado, mas é importante que você saiba que ele teve dificuldades. Por exemplo, às vezes acontece na mesma escola quando ela tem Fundamental 1 e 2. Então, os alunos, essa devolutiva vai me fazer com que eu converse com o professor do 5º ano para ver o que está falhando lá. Então, isso é um dado importante. E o outro ponto para a EFAP é trabalhar, sim, a dimensão pedagógica. Gestão de sala de aula, já diz a nossa amiga Paula Lozano, que você mencionou, é uma das coisas mais importantes no fazer do professor. Às vezes o professor é um super especialista em química, mas não consegue trabalhar a gestão da sua sala de aula num contexto desafiador. Concordo inteiramente, estamos prestando atenção nesses aspectos, concordância absoluta, agradeço, mas a gente está recebendo perguntas dos nossos ouvintes, participantes, e eu queria passar para você, Cláudia. O professor Sérgio Ribeiro disse: professora, muito obrigado pela apresentação. Gostaria que a senhora discutisse a possibilidade de trazer a metodologia ativa Problem-Based Learning para o nosso contexto da rede estadual. Essa metodologia me parece muito interessante, porém de difícil implantação. Tem mais 2, mais ou menos da mesma, longas assim. Você prefere responder ou quer que eu leia as 3? Pode fazer, que eu estou tomando notas. Tá. O Pedro Menezes, de Araraquara, está dizendo o seguinte: professora Cláudia, muito obrigado pela apresentação e pelas palavras, foram muito inspiradoras. Em um contexto cada vez mais de gestão pública baseada em evidências e um debate envolvendo muitas vezes a questão da descentralização versus centralização, a senhora vê alguma linha se sobressaindo nesse campo da formação de professores? Podemos descentralizar essa temática? Ou podemos centralizar a formação de professores?
Alguém gostou da pergunta que eu fiz para você? Ótimo, obrigada. E a Maria Elisa Brandt, que é do órgão central aí da SEDUC, queria agradecer, antes de mais nada, a excelente palestra. Tivemos alguns seminários apresentando estudos sobre formação de professores, entre eles Barbara Byrne, que em sua pesquisa de doutorado em Stanford está pesquisando as características dos formadores que atuam em processos de formação continuada de docentes em secretarias estaduais. Ela observou que esses formadores não sabiam ensinar a dar aula, baseado nas competências a ensinar e como chegar a elas em termos de exercícios em sala de aula em cada componente curricular. Acho que eu li com a entonação da pontuação aqui. Eu vou repetir, mas acho que deu para entender, né? Deu para entender e eu conheço. Essa não é a Barbara Bruns, é uma outra Bárbara. Pois é, teve um probleminha aqui de bom, tudo bem. Você aponta a gestão de sala de aula como elemento central na prática docente. Que modelos de processo de formação continuada você conhece de sucesso nesses termos, ou que características deles você recomenda para nós da SEDUC São Paulo? Pronto, são essas três, é isso? Pode, chegou uma quarta aqui, você quer então, que eu leia? Vamos lá, eu anoto, a gente faz uma fala tá só. Bom, que aí você junta tudo. A Lilian Rubinelli, de Santo André. Cláudia, em sua opinião, o professor tem uma resistência cultural quando auxiliado por outro com mais experiência? Como sanar esse fator que pode inibir essa modalidade de formação continuada? Vamos lá, Sérgio. Metodologias ativas e PBL, como é que faz isso? Cada vez que a gente pensa em inovação da educação, a gente tem que lidar com um desafio enorme que nós temos no Brasil, que são as salas lotadas do ensino médio, né? É um dado da nossa realidade. E também foi uma coisa, para voltar à China, que me chamou a atenção, porque as salas de aula deles eram lotadíssimas. Fundamental 2 com 50 alunos por sala. Então, o primeiro comentário que eu vou fazer é a dinâmica tem que ser outra. Quando a gente tem uma sala lotada, a dinâmica tem que ser outra, mas isso não quer dizer que não se possa usar metodologias ativas, não quer dizer que não possa se usar PBL. Ele tem que ser customizado para a situação vivida. Aliás, isso vale para tudo em atuação do professor. Eu visitei escolas na África e vi escolas com 80 alunos por sala. E vi um professor extraordinário dando a aula possível dentro desse contexto, mas a aula possível era extraordinária. Muito professor não dá uma aula tão boa com 20 alunos, porque você tem que adaptar para a tua circunstância, lutar para ter situações melhores. Eu não estou dizendo que não se deva brigar para ter situações melhores, mas dentro os alunos são os últimos culpados da situação ser assim, então eles merecem o melhor do nosso procedimento profissional. Então, olhando para a questão de salas de aula grandes, como é que a gente trabalha metodologias ativas? Evidentemente que funciona melhor metodologias ativas se a gente divide em grupos. Uma coisa que eu vi na China é que eles várias vezes falavam, pegue o aluno do seu lado e juntos, rapidamente, pensem nessa situação. Que também é uma abordagem que você pode dar se não houver espaço para dividir em grupos uma sala. Então, metodologias ativas demandam uma certa formação e sempre tem que ter na cabeça que você vai ter que, de uma maneira ou tangível ou não tangível, prototipar a solução para um problema e lidar com questões que são abertas. Nós, professores, temos toda uma formação, que até aparece numa das perguntas aqui, que se refere à Bárbara, que ela fala que os formadores, muitas vezes, dão uma aula expositiva e aí os formados reproduzem aquilo que viram, né? Nós precisamos começar a olhar para metodologias ativas como uma coisa com respostas abertas. E nós aprendemos a fazer com questões
fechadas. Então, numa aula de história, por exemplo, imaginar a elaboração de um jornalzinho, de um jornal que discuta moda, alimentação, na época de Dom Pedro II, por exemplo, vai levar pesquisas, vai levar os alunos a refletirem sobre o que era o espírito de época no período de Dom Pedro II, por exemplo, a dar uma ideia do que eu estou falando com metodologias ativas, tirando o campo das ciências exatas. E a PBL, que é usado tanto para aprendizagem baseada em problemas quanto a aprendizagem baseada em projetos, ela demanda uma certa coordenação entre professores de diferentes áreas. Tem um projeto que eu acho que eu sou do júri de vários prêmios por aí afora, não posso falar porque ainda está em julgamento, e vários projetos estão surgindo com a Covid. Então, o aluno à distância, porque a maioria do Brasil ainda está à distância, pensando num projeto que integre saberes de matemática e biologia, por exemplo, em torno da questão do Covid, ou até um que eu sugeri para uma escola. Vamos juntar português com produção textual, com os alunos entrevistando seus pais sobre o que está sendo viver a Covid. E eu integro os professores. Isso demanda um bom uso desse 1/3 de atividade extraclasse dentro da escola. Por isso que eu insisti muito nesse ponto de professores com dedicação exclusiva a uma escola, 1/3 do tempo de atividade extraclasse feito dentro da escola, pensando juntos alternativas de ensino. Pedro de Araraquara, o contexto da gestão pública. Se deveria ser centralizada ou descentralizada a formação de professores. As duas coisas. As duas coisas. Uma coisa é a vantagem de sermos rede. Então, há formações que deveriam acontecer para todos os professores da rede ou para todos os professores da rede que vivem a mesma situação. Mas nada substitui os professores de cada escola pensando uns com os outros. A única coisa que não pode é usar o termo autonomia da maneira errada, porque aqui no Brasil a gente gosta de fazer isso. A autonomia que a escola deveria ter é uma autonomia de gestão, da gestão administrativa. Para mim, as principais compras de uma escola deveriam ser descentralizadas, os principais concertos, pequenos concertos que uma escola tem que fazer deveriam ser descentralizadas. O uso desse 1/3 deveria ser ao máximo descentralizado, a partir de algumas diretrizes definidas centralizadamente, a partir de um trabalho em rede e um último ponto que para mim é essencial, criar um espírito dentro da rede toda de experimentação. Então, o bom diretor de escola, para mim, é aquele que cria uma cultura de colaboração, como eu disse que o Michael Fullan se referiu, mas, ao mesmo tempo, não obstrui ou dificulta experimentação, porque se essa experimentação for discutida dentro da escola, todos os professores vão aprender com aquela experimentação que um dos professores está falando. Quando eu estou falando em experimentação aqui, eu estou falando no contexto de experimentação pedagógica. Maria Elisa, eu concordo que os formadores, inclusive na universidade, dão aulas de maneira tradicional, e a gente reproduz em educação aquilo que a gente viu os nossos mestres fazerem. Então, nós vamos ter que, na formação continuada, trabalhar muito a gestão de sala de aula, metodologias ativas, essa diferenciação entre o papel de ser um fornecedor de aulas expositivas para ser um assegurador de aprendizagem. E casos de sucesso, infelizmente, há poucos, mas há, de formações que, por meio de oficinas de cocriação,
em que o professor acaba tendo a autoria na transformação do processo de ensino. Pensar juntos em como daremos aulas daqui para frente. Pensar juntos em como lidaremos com o problema da disciplina. Eu confesso que não gosto nem um pouco da ideia de escolas cívico-militares como uma forma de lidar com disciplina, porque em tempos de Revolução 4.0, a última coisa que os nossos alunos precisam é serem robotizados. Os robôs fazem o trabalho deles melhor que a gente. Por outro lado, existe um real problema de disciplina. E é interessante os professores pensarem juntos como lidar com a questão de disciplina e criar um protocolo comum a todos e co-criado. Lilian, a resistência cultural do professor. Em todas as profissões existem resistências culturais à mudança. Eu acho que é uma coisa que veio embutido no nosso chip, no nosso DNA, resistência cultural, especialmente inovação. Por quê? Porque ela nos tira da nossa zona de conforto. Nós somos programados para não gastar muita energia. Então, da mesma maneira que a gente quer tirar o aluno da zona de conforto, ele também está programado para gastar menos energia, nós vamos ter que nos desafiar a sair da nossa zona de conforto. O que a pandemia fez com muitos de nós é nos tirar da nossa zona de conforto e nos obrigar a enfrentar desafios que, se não fosse na barra, eu não enfrentaria. E, no entanto, a gente aprendeu. As crises são grandes oportunidades para quebrar paradigmas e para aprender, inclusive para profissionais. Cláudia, a gente chegou na hora, né? Faltam 2 minutos, e você talvez tenha compromisso, como eu também, mas sua fala foi tão arrasadora que a produção disse que se a gente precisar extrapolar os minutinhos, tudo bem. Então, se você puder e tiver tempo para responder a uma última pergunta que chegou, eu vou ler a pergunta da Tânia Maria Pereira, lá de Santo André, que disse o seguinte: como fazer a equipe docente entender a importância de trabalhar em pares na questão do nivelamento? E aí, ao responder para a Tânia Maria, você já se despede, porque em seguida eu vou encerrar, mas eu quero fazer uma observação, já que a gente tem esse tempinho extra, você falou dos trabalhos que estão surgindo para premiação com a Covid, eu tive a honra de ter sido do júri do hackathon que nós fizemos aí na secretaria. O Movimento Inova fez feira de ciência, de robótica, hackathon. E o primeiro lugar do hackathon, um grupo de estudantes, você imagina, eles fizeram com apoio da universidade, da Unesp local, acho que era de Assis ou São Carlos, não me lembro, porque tem vários prêmios, um aplicativo para detectar início de depressão e com a questão mental que o isolamento ocasiona. Tiveram orientação, eles foram atrás da universidade, conversaram com médicos, atrás do pessoal de TI, fizeram um aplicativo, estudaram ciências, estudaram biologia, estudaram a parte de funcionamento mental, cerebral, uma coisa assim, impressionante, eu fiquei impressionada. Vários prêmios foram ligados à Covid e com soluções absolutamente fantásticas. Então, é o que você disse, crise é sempre oportunidade de se descobrirem caminhos novos, de se fazer inovação. E se a gente está sofrendo, por um lado, é inevitável o sofrimento, com perdas, mortes e tudo, mas, por outro lado, a gente está também tendo a possibilidade de construir um mundo novo, e eu acredito muito nessa nova geração de estudantes que está vindo aí com soluções absolutamente fantásticas, né? Mas, então, um tempinho aí para você responder a Tânia Maria e a gente caminha para o encerramento. Tânia,
como é que a gente pode trabalhar em pares? É gozado, porque nós não temos o hábito de pensar no colega como um par no processo de ensino. A gente até gosta dos colegas, troca figurinhas, fala mal de aluno juntos, né, desabafa, mas a gente não percebe a nossa prática profissional como uma prática de equipe. E é muito rico poder ser equipe. Então, uma das maneiras de lidar com isso é aquela, da mesma maneira que a Raquel falou, que tem uma geração de alunos novos que tem inovado, há uma geração de professores que pode até não ser tão novos, mas que têm aprendido a trabalhar, a lidar com a sua profissão de uma outra maneira. Sejam modelo daquilo que vocês querem que aconteça com os seus colegas. Porque a melhor enfrentamento para a resistência ao novo é mostrar que o novo é possível, né? No começo gera um pouco de inveja, gera um pouco de visão querendo desqualificar a nova prática, mas não tenham medo, porque depois a coisa começa a escalar e a aparecer. Então, sim, o nivelamento vai ser muito importante. Não é possível, depois de 8 meses longe da sala de aula, por mais que alguns deles tenham conseguido aprender por meio das estratégias de aprendizagem remota que foram criadas, os jovens não tenham perdido aprendizagens, não tenham... E nós vamos precisar fazer um bom nivelamento. Quem tem uma experiência muito boa de nivelamento é o estado de Pernambuco. Pernambuco, eles começam o ano letivo sempre com nivelamento. E é bom aprender com a experiência deles, porque eles têm um IDEB, acreditem ou não, um estado com desafios educacionais muito maiores que São Paulo, mas tem um IDEB mais alto que o de São Paulo, o de 2019. E isso foi com a implantação dessas escolas, 40 horas os professores, eles são com dedicação exclusiva a uma única escola, quase 80% da rede está em turno único, tempo integral, então eles têm tempo e condições para uma prática muito mais significativa. Então, boa pergunta. Eu queria finalizar falando que quem não conseguiu fazer pergunta, queria fazer, mas não conseguiu, eu estou sempre no Twitter escrevendo sobre educação. Meu Twitter é @CláudiaCostin, meu Costin é com N de navio no final, tudo junto, @CláudiaCostin. E eu escrevo, respondo muito rápido a perguntas, a sugestões, estou à disposição de vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E eu fico encantada de ver que tem tantos professores querendo pensar em uma educação baseada em evidências em tempos tão desafiadores como a gente está vivendo. Como a Raquel bem colocou, as crises trazem sofrimento, trazem uma crise como essa que nós estamos vivendo, perda de vidas humanas, mas trazem também o melhor em muitas pessoas, né? Então, a vontade de aprender mais, a vontade de se desenvolver profissionalmente. Parabéns aos professores que participaram. Cláudia, muitíssimo obrigada. Foi um prazer, como sempre, não é, conversar com você. E, lembrando desse momento, eu ouvi e aprendi com uma professora da rede de São Paulo que me disse o seguinte: professora, o isolamento nos uniu. Nós estamos trabalhando mais como equipe juntos do que trabalhávamos antes. Então, outro legado que pode ficar, além da perda de medo da tecnologia, da valorização das famílias, dos professores pelas famílias, acho que fica, dos trabalhos inovadores que estão sendo criados, acho que fica também um pouco essa possibilidade de transformar o magistério no Brasil, que sempre foi uma prática solitária. Você prepara a sua aula, chega na escola, dá aula, vai embora, não fica na escola para discutir, não é? Quem sabe a gente está transformando essa prática solitária numa prática solidária.
muitíssimo obrigada por sua participação, muitíssimo obrigada a todos os professores que nos acompanharam, à produção do Escritório de Evidências. Eu acho que eu vou pedir para o Escritório de Evidências deixar eu repetir essa palestra sua lá no quadro do Reinventando que eu tenho, viu? Foi ótimo. Beijo, muito obrigada. Boa tarde a todos. Tchau a todos.